Em julho de 1947, o pequeno deserto do Novo México se tornaria palco de um dos episódios mais misteriosos da história moderna, o famoso caso Roswell. Tudo começou quando destroços de um objeto estranho foram encontrados em um rancho próximo à cidade. O primeiro comunicado da base aérea local foi claro e impactante. Eles haviam recuperado os restos de um disco voador. A notícia rapidamente se espalhou pelos jornais, alimentando a imaginação popular e provocando um verdadeiro frenesi em todo o país. No entanto, apenas algumas horas depois, as autoridades mudaram sua versão, alegando que os destroços não passavam de um balão meteorológico. Essa reviravolta repentina acendeu a suspeição de que algo muito maior estava sendo escondido, dando início a décadas de teorias, especulações e conspirações que permanecem vivas até hoje. A partir daquele momento, Roswell deixou de ser apenas uma cidade comum e passou a ser associada a segredos militares, extraterrestres e silêncios impostos pelo governo. Testemunhas afirmaram ter visto materiais impossíveis de serem humanos, resistentes, leves e brilhantes, como nenhum outro metal conhecido na época. Alguns relataram ainda a presença de corpos não humanos sendo transportados por militares. Esses relatos, que foram crescendo com o passar das décadas, transformaram o incidente em um dos pilares da ufologia mundial. Para muitos, Roswell é a prova definitiva de que não estamos sozinhos no universo. Para outros, apenas um grande mal-entendido transformado em mito pela cultura popular. Mas afinal, o que realmente caiu em Roswell naquela noite de 1947? Com o passar dos anos, investigações oficiais tentaram encerrar a polêmica. Documentos liberados pelo governo norte-americano afirmavam que os destroços faziam parte do projeto Mogul, um programa secreto que usava balões de alta altitude para detectar testes nucleares soviéticos durante a Guerra Fria. Apesar dessa explicação, muitos continuam desconfiados, apontando contradições, relatos omitidos e o silêncio de testemunhas que juravam ter visto algo muito além de um simples balão. Filmes, séries, livros e até museus dedicados ao tema reforçaram a mística de Roswell, transformando o episódio em um verdadeiro marco cultural. Mas mesmo com tantas versões, a pergunta permanece: foi apenas um balão ou realmente o governo americano escondeu a maior descoberta da história da humanidade? E você, o que acredita? Será que em 1947, os céus do Novo México testemunharam a queda de uma nave de outro mundo, mantida em segredo até hoje? Ou tudo não passa de um erro interpretado e depois amplificado pela imaginação popular? O caso Roswell continua vivo porque toca em uma questão que desperta nossa curiosidade mais profunda. Estamos sozinhos no universo ou já tivemos contato sem sequer saber? O que aconteceu naquela noite talvez jamais seja revelado por completo. Mas uma coisa é certa: Roswell transformou para sempre a forma como olhamos para o céu. O caso Roswell não foi apenas um evento isolado, mas sim o ponto de partida para toda uma era de desconfiança em relação ao governo e de fascinação pelos mistérios do espaço. Em plena década de 1940, os Estados Unidos estavam vivendo o auge da Guerra Fria, um período em que segredos militares eram guardados a 7 chaves. Isso criou o ambiente perfeito para que qualquer informação fosse facilmente distorcida ou ocultada, sob o pretexto da segurança nacional. Quando os militares mudaram sua versão de disco voador para balão meteorológico, a população já não conseguia acreditar totalmente nessa justificativa. A ideia de que algo estava sendo acobertado se tornou quase inevitável, especialmente quando pessoas comuns da região relataram ter visto caminhões militares transportando caixas misteriosas e guardas armados isolando áreas inteiras do deserto. Esses relatos alimentaram ainda mais o mito e criaram a sensação de que uma descoberta histórica estava sendo escondida do público. Com o tempo,
Investigadores independentes e ufólogos começaram a se aprofundar no caso. Na década de 1970, o tema ressurgiu com força quando testemunhas que haviam se mantido em silêncio decidiram contar suas versões. Algumas alegaram que foram obrigadas a assinar documentos de sigilo e ameaçadas caso falassem sobre o que viram. Relatos de supostos médicos e militares afirmavam que corpos de seres não humanos foram resgatados e levados para instalações secretas, possivelmente na famosa Área 51, em Nevada. Essas informações explodiram na mídia e reacenderam a chama da conspiração, levando Roswell a se tornar sinônimo mundial de contato extraterrestre. Livros, programas de televisão e conferências trouxeram novos detalhes a cada ano, transformando o caso em um fenômeno cultural que ultrapassava os limites dos Estados Unidos e ganhava eco em todo o mundo. É curioso perceber como o caso Roswell moldou não apenas a ufologia, mas também a cultura pop. Filmes de Hollywood como Independence Day, séries como Arquivo X e inúmeros documentários beberam diretamente dessa história para criar suas narrativas sobre alienígenas e conspirações governamentais. Roswell deixou de ser apenas um enigma para se transformar em um símbolo da eterna busca humana por respostas além da Terra. Museus foram criados na cidade. Festivais de ufologia atraem milhares de visitantes todos os anos e até a economia local foi impulsionada pela fama do incidente. O simples nome Roswell se tornou uma marca, carregando consigo a ideia de mistério, segredos escondidos e possibilidades cósmicas que desafiam a lógica e a ciência convencional. Mas, se olharmos para o outro lado, a versão oficial também apresenta argumentos convincentes. O projeto Mogul, revelado anos depois, realmente existia e tinha como objetivo monitorar atividades nucleares soviéticas. Os balões usados eram enormes, feitos com materiais diferentes dos convencionais e equipados com sensores que poderiam facilmente ser confundidos com algo incomum por quem os encontrasse pela primeira vez. Além disso, em plena Guerra Fria, era natural que o governo tentasse ocultar um projeto secreto, trocando a narrativa por uma explicação mais banal para evitar que informações sensíveis caíssem em mãos erradas. Assim, o que muitos consideram um disco voador poderia ser, na verdade, apenas mais um exemplo de como a falta de transparência gera desconfiança e dá combustível para lendas que sobrevivem ao tempo. Entre os pontos mais intrigantes do caso Roswell estão os testemunhos que surgiram décadas depois. Um dos mais citados é o de Jesse Marcel, o oficial de inteligência da base aérea que esteve entre os primeiros a examinar os destroços. Anos após o incidente, ele declarou publicamente que o material não era de origem terrestre e que havia sido pressionado a sustentar a versão oficial do balão meteorológico. Marcel descreveu fragmentos extremamente leves, resistentes e que, mesmo amassados, voltavam à forma original, algo impossível para os metais conhecidos na época. Esses relatos ganharam força ao longo dos anos, principalmente porque vieram de uma figura militar de alta confiança. Além dele, outros moradores locais contaram que viram restos brilhantes espalhados pelo rancho e até mesmo pequenos corpos sendo levados por caminhões do exército, sempre em sigilo e com grande mobilização militar, aumentando a aura de conspiração. Outro ponto que mantém a chama do mistério acesa são os documentos supostamente classificados que foram liberados ao público décadas depois. Alguns arquivos confirmavam que operações secretas realmente ocorriam na região e que projetos de espionagem aérea eram conduzidos com tecnologias experimentais. No entanto, os papéis nunca foram conclusivos em relação ao que caiu exatamente em 1947. Esse vácuo de informações apenas reforçou a crença de que a verdade continua sendo escondida. Em paralelo, os boatos sobre a Área 51, no estado de Nevada, se tornaram inseparáveis do caso Roswell. Muitos acreditam que, se corpos extraterrestres e destroços de uma nave foram resgatados,
Esse seria o local onde tudo teria sido armazenado e estudado secretamente. A própria existência da Área 51 foi negada pelo governo por décadas, até ser finalmente reconhecida em 2013, o que alimenta ainda mais a ideia de que segredos profundos estão guardados ali. Na cultura popular, Roswell se tornou praticamente um mito moderno. O caso não apenas inspirou filmes e séries, mas também transformou a ufologia em um tema de interesse mundial. Comunidades inteiras de pesquisadores independentes dedicaram suas vidas a investigar o ocorrido, realizando conferências, coletando testemunhos e até apresentando supostas evidências físicas. Para os céticos, tudo isso não passa de um enorme mal-entendido amplificado por histórias mal contadas e pela imaginação popular. Mas para os crentes, Roswell representa a primeira grande evidência de que não estamos sozinhos no universo e de que os governos fazem de tudo para manter esse segredo longe da população. Essa dualidade é justamente o que mantém o mistério vivo. A ausência de respostas concretas dá espaço para que cada um preencha as lacunas com sua própria interpretação. Hoje, mais de 7 décadas depois, Roswell ainda é lembrado como o caso que mudou para sempre a forma como olhamos para os céus. A cidade do Novo México se transformou em ponto turístico, recebendo milhares de visitantes curiosos todos os anos. Festivais, desfiles temáticos e museus reforçam a ideia de que o incidente continua sendo parte fundamental da identidade local. Mais do que um evento, Roswell se tornou um símbolo da eterna busca da humanidade por respostas que vão além da Terra. Talvez nunca saibamos ao certo o que caiu naquele deserto em 1947, mas uma coisa é inegável. O episódio marcou o imaginário coletivo e abriu espaço para perguntas que continuam ecoando até hoje. Será que estamos realmente sozinhos? Ou já fomos visitados sem perceber? Se gostou desse mergulho no mistério, não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você não perde os próximos enigmas e histórias que vamos explorar juntos.